Olha só. Bom dia, Carla. Bom dia, Felipe. Bom dia. Eu tava sumido, Felipe. Tá bem? Tô. Como assim sumido? Sumido não. Perdão, Felipe, que você tem uma faltinha só aqui e eu acabei falando besteira. Tudo bem, pronto aqui. Vamos começar? Então, na semana passada, eu passei para vocês uma lista. A gente começou a fazer uma lista juntos. E eu acho que não deu tempo da gente terminar. Realmente não deu tempo da gente terminar, então a gente vai continuar ela agora e com mais algumas explicações, tá? Então vamos lá. Deixa eu projetar ela aqui para vocês. Aqui. Tá aqui a atividadezinha, bonitinha. E vamos agora. Então a gente já tinha feito já a, a número 1, a número 2. Vamos agora para a número 3. O que a gente está fazendo é resolvendo a estrutura. E eu estou falando para vocês se é composto iônico ou composto covalente. Então, depende bastante do que está ligado. Só a título de curiosidade para vocês. Quando que eu chamo um composto de composto covalente? Quando que eu chamo um composto de composto iônico? Quando que eu chamo um composto de composto metálico? Então, vamos lá. Vamos primeiro pelo iônico, que ele é o mais fácil. A gente chama de composto iônico todos os compostos que têm na sua estrutura átomos pertencentes ao grupo 1, ao grupo 2, depois ao grupo 13, 14, 13, 15, 16 e 17. Então, a gente chama de compostos iônicos todos aqueles que pertencem a esses grupos. No grupo 1 tem uma exceção que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio não forma nenhuma ligação iônica, tá? Então, novamente, a gente chama de composto iônico. Deixa eu só mostrar aqui na tabelinha para vocês. Os que estão pertencentes ao grupo 1, ao grupo 2, 13, 15, 16 e 17. Na tabela, respectivamente. Ok. Exceção do hidrogênio, que o hidrogênio não forma ligação iônica. Agora vamos para as ligações covalentes. Será a ligação covalente todo aquele composto que tiver ligações com hidrogênio, elementos iguais, então hidrogênio, hidrogênio, lítio, lítio, sódio, sódio. Então, se ele está fazendo ligações com elementos iguais, a gente chama também de composto covalente. E se eu tenho algum elemento pertencente ao grupo 14, esse aqui, ó, que é o carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Então, qualquer um que esteja pertencente ao grupo 14, a gente chama de composto covalente. Então, para ser composto covalente, ligações com mesmos elementos, hidrogênio, hidrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, nitrogênio, uh, elementos que estão ligados ao hidrogênio e elementos que estão ligados aos elementos do grupo 14. Agora vem a parte divertida, que é montar as estruturas. Ah, faltou ligações metálicas, né? Será chamado de ligações metálicas todo aquele que tiver metal. Fácil, né? Então, tudo que for metal aqui na tabela periódica que tiver ligado com qualquer outra coisa, não importa se é hidrogênio, não importa se é boro, não importa se é nitrogênio, se tiver ligado com algum metal, a gente chama ele de composto metálico. Então, vamos agora
resolver o exercício 3 dessa mini listinha que eu tinha separado para vocês. Então, deixa eu pegar aqui a caneta e vamos para o composto 3, desculpa, para a estrutura 3. Pergunta 3. Escreva as estruturas para o tetracloreto de germânio. E aí a gente vem, pega na tabela periódica e dá uma olhada. Onde que está o germânio? O germânio ele está no grupo 14 da tabela periódica. Logo, se ele está no grupo 14 da tabela periódica, significa que esse elemento em comum aqui, ele vai ser um composto covalente, porque o átomo central, o átomo que forma as ligações, ele é do grupo 14. Ou seja, ele faz 4 ligações. Ah, detalhe. Isso aqui está sendo muito intuitivo, né? A gente bate o olho e já monta a estrutura. Mas se você quer saber, por exemplo, professor, olhando para essa estrutura aí, da letra A, quem que vai ficar ao centro? Quem que vai formar ligações? Então, vamos aos passo a passos aqui. Eu vou até pegar uma caixinha, vou colocar aqui em cima e eu vou dar alguns passo a passos para vocês. Então, como que eu monto uma estrutura? Como que eu monto uma ligação? Sempre estava sendo muito intuitivo, né? Eu só estava mostrando para vocês. Agora eu vou dar os passo a passos. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber é o átomo central. O que é o átomo central? O átomo central vai ser aquele que vai receber todas as ligações. Átomo central. Átomo central é aquele que vai receber todas as ligações. E como é que eu sei quem que é o átomo central? O átomo central, ele vai ser, primeiro, aquele em menor quantidade. Costuma ser aquele que tem a menor quantidade. Então, se ele aparece uma vez só na fórmula química, costuma ser ele, ou se tem, em relação aos outros, ele está em menor quantidade. Então, o átomo central vai ser aquele que tem menor quantidade. Ou aquele que pode formar maior quantidade de ligações. Tá? Então, o átomo central vai ser esse. Em volta do átomo central, nós temos os ligantes. O que são os ligantes? Aqueles que ligam com o átomo central. Tá? Então, novamente, antes eu estava mostrando mais intuitivo, né? Agora eu vou dar uns detalhes para vocês, porque às vezes as exceções, elas não são difíceis, mas se você souber desse macetezinho aqui, fica mais fácil. Então vamos começar pelo tetracloreto de germânio, que é esse aqui. Então vamos lá. Tetracloreto de germânio. O germânio, ele é do grupo 14. Se ele é do grupo 14, significa que ele tem 4 elétrons em volta dele. Para ele atingir aquela estabilidade com 8, o germânio precisa de fazer 4 ligações em volta dele. Tá? Então, como é que eu faço para desenhar, né, o germânio antes da ligação? Para desenhar o germânio antes da ligação, eu faço isso aqui. Ó. Germânio com 4 elétrons em volta dele. 1, 2, 3, 4. Beleza, já mostrei o germânio. Agora, olha o que tem ligado com o germânio. Cloro. 3 cloros. O cloro ele é do grupo 17. Tudo isso eu estou olhando na tabela periódica, tá? Eu sei posições, mas se vocês não souberem a posição, é só ter uma tabelinha bem próximo de vocês. Cloro, ele é do grupo 17. Se ele é do grupo 17, em volta do cloro vai ter
7 elétrons. Para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele só precisa de mais uma ligação, ou seja, de mais um elétron. Como é que faz para desenhar o cloro antes de formar a ligação? É só desenhar assim, Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons em volta do cloro. Vamos agora olhar como que é essa estrutura. Ó, a estrutura do tetracloreto de germânio, tá vendo? É GeCl3 e tem um menuzinho aqui. O que significa esse menuzinho? Significa que algum dos ligantes, que algum dos átomos que estão formando ligação, não está estável, não está completo. E aí, observa bem, se eu tenho esse menuzinho, significa que um dos meus átomos não está estável, não está formando as 4 ligações certinho. Eu tenho 3 cloros e 1 germânio. O germânio, ele é do grupo 14. Se ele é do grupo 14, ele tem 4 elétrons em volta dele. Se ele tem 4 elétrons em volta dele, ele precisa de mais 4 para atingir a estabilidade com 8. Quantos germânios tem? 3. Então significa que o germânio não atingiu estabilidade com 8. Ele vai ficar estável com 7. E como é que faz para desenhar então essa estrutura? Fica assim, ó. Germânio no centro com 3 ligações em volta do germânio. Essas 3 ligações com cloro. Tem que colocar essas bolinhas, professor? Tem, que é para mostrar que esse elemento aqui, que esses átomos aqui, têm elétrons. Tá? Agora vamos contar. Cloro. Vamos contar só um cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os cloros são do mesmo jeito. Então, o cloro está estável com 8 elétrons. Agora vamos olhar o germânio. Lembra que eu falei que o germânio vai ficar instável com 7 elétrons? Então vamos ver se tem 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando um elétron, professor. Onde que eu coloco ele? No centro. Assim. Essa é a estrutura que vocês têm que pensar. Ok? Podemos passar para o próximo? Pode? Então vamos lá. O próximo é o tetrafluoreto de selênio. Novamente. Vamos olhar o que está ligado com o selênio. No selênio, nós temos, nesse composto, nós temos o selênio, que ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, em volta dele tem 6 elétrons. Para ele atingir estabilidade com 8, ele precisa só de mais 2. Correto? Então agora, e quem está ligado nesse composto? Flúor. Flúor é do grupo 17. Se ele é do grupo 17, para ele atingir estabilidade, ele só precisa de mais 2 ligações. Esse composto ele existe. Se a gente for pensar nesse composto, vai ficar como? Primeiro, quem que vai ser o meu átomo central? Se a gente olhar naquelas regrinhas que eu disse agora para vocês, átomo central é aquele que tem a menor quantidade ou que pode formar maior quantidade de ligações. E o que não for o átomo central vai ser os ligantes. Observa aqui, o selênio ele está em menor quantidade e ele pode fazer 2 ligações, normalmente. Mas se você perceber, aqui eu tenho 4 enxofres, ou seja, ele vai receber 2 ligações extras. 2 a mais. Não entendi, professor. Vou mostrar para você, ó. Cadê? O selênio
ele é do grupo 16, mesmo grupo do oxigênio. Então, em volta do selênio, tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em volta do selênio, que é selênio, Felipe. Selênio tem 6 elétrons. O flúor do grupo 17. Se ele é do grupo 17, para ele atingir aquela estabilidade com 8, ele precisa de mais um elétron, ou seja, mais uma ligação. Como a gente tem 4 enxofres, 4 flúors, a gente percebe que o selênio ele vai estar com maior quantidade de ligações que ele podia ter. E pode isso? Pode. Quando que isso pode acontecer, professor? Então, eu vou mostrar para vocês. Só pode acontecer com elementos que estão deste lado da tabela, aqui no grupo, do grupo 13 até o grupo 17, do cloro para baixo. Então, da linha do cloro para baixo, pode acontecer isso. Pode acontecer do átomo central receber mais que 8 elétrons para atingir estabilidade. E isso é normal. Tá? Então, novamente, do cloro do grupo 13 ao grupo 17, do cloro para baixo. Da linha do cloro para baixo. Então, todos aqueles que estão nessa linha aqui, para baixo, podem receber mais que 8 elétrons para atingir estabilidade. Deixa eu só apagar aqui. Ai, pera. Era aqui. Então, como é que fica a estrutura essa estrutura do selênio que nós estamos fazendo? Fica assim, ó. Selênio no centro e 4 ligações em volta do selênio. Essas ligações com átomos de flúor. Um, dois, três, 4. Pronto. Mostramos a estrutura. Vamos para a próxima. Letra C. Na letra C eu tenho o fluoreto de dióxido de carbono. Novamente, uma carga negativa. Significa que o átomo central vai estar faltando uma ligação. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 2 átomos que poderiam formar ligação, ser o átomo central, ou flúor ou carbono. Os dois estão em menor quantidade. Então, agora passa para aquela segunda parte, aquele que pode formar maior quantidade de ligações. Quem que pode formar maior quantidade de ligações? O carbono pode fazer 4 ligações. O flúor só pode fazer uma. E ele não está naquelas exceções que eu mostrei para vocês. Né? Ele está na primeira linha, ele não está na segunda. Então, quem que vai ser o meu átomo central? Meu átomo central vai ser o carbono. E aí vem carbono no centro. Eu vou ter 2 oxigênios. Então, um oxigênio aqui. Um outro oxigênio aqui. E um flúor aqui. Beleza, professor, você já mostrou. Deixa eu só colocar os elétrons aqui.
senhor já mostrou já a ligação. Carbono, flúor, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio também. Só que perceba que tem uma carga negativa novamente, olha aqui. Essa carga negativa, novamente, ou ela pode estar no átomo central ou pode estar num dos ligantes. O que acontece aqui? O carbono ele faz 4 ligações. Para ele fazer 4 ligações, tem que ter 4 ligantes em volta dele ou 4 átomos que podem permitir essas 4 ligações. Essa carga negativa ela tem que ir para algum lugar. Tá? E como que eu vou determinar onde que essa carga negativa vai estar? E como que ela vai estar? Presta atenção. Cada oxigênio precisa formar 4 ligações, 2 ligações. Esse oxigênio aqui só formou uma e esse de baixo também. Então, um desses dois tem que formar a segunda ligação. Vamos colocar a segunda ligação nesse oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio aqui está estável com 8 ligações. Agora vamos ver esse oxigênio aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse oxigênio aqui não está estável com 8 elétrons. Está faltando uma ligação para ele. Se está faltando uma ligação para ele, então é justamente esse aqui que é a minha carga negativa. Minha carga negativa desse composto aqui vem justamente desse oxigênio aqui que está faltando uma ligação. Professor, mas não poderia ser no centro? A gente vai jogar para o centro sempre que os ligantes não conseguirem suportar mais elétrons. Então, se os ligantes não conseguirem mais suportar elétrons, a gente joga para o centro. Se não, a gente joga essa carga negativa para o ligante. Ok? Essa ideia de joga a carga negativa para onde, a gente vai entender aqui, ó, na letra D. Então, na letra D, nós temos o carbono, em volta dele tem 4 elétrons, e oxigênio, em volta dele tem 6 elétrons. Percebam que agora esse composto tem uma carga de 2-, ou seja, em algum lugar vai estar faltando ali 2 elétrons. Como que eu consigo então ver isso? Observe. Carbono no centro, 3 oxigênios em volta dele. Então, 1, 2, 3. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. E agora vem 2- significa que algum desses 2 oxigênios aqui... vamos lá, antes disso. Quantas ligações o carbono já fez? 3. Para ele atingir estabilidade com 4, ele só precisa de mais uma ligação. Vamos escolher uma ligação com esse oxigênio aqui. Esse oxigênio agora está fazendo uma ligação dupla com esse carbono. Vou colocar os elétrons em volta desse oxigênio. Beleza. Esse carbono aqui já está estável com 4 ligações. Só que esse oxigênio e nem esse aqui está estável, está faltando uma ligação para eles. Se cada um desses oxigênios está faltando uma ligação, essa carga 2- vem desse oxigênio e desse aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está faltando uma ligação aqui. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse oxigênio aqui também está faltando uma ligação. 8. Ok? Então, a ideia de o que está ligando, como está ligando, é desse jeito que a gente faz. Então vamos lá. Isso aqui é composto covalente, porque pertence ao grupo 14.
Isso aqui também é composto covalente, porque também pertence ao grupo 14, é um carbono, aqui é um germânio. Aqui também, selênio, e aqui também, que é carbono. Então, a gente fez já essas aqui. Para a nossa próxima live, que vai ser às 9h50, vocês vão me ajudar a fazer agora os compostos. Então, você já tem essa lista aqui lá no sala de aula. Eu já mandei essa listinha para vocês. Vocês vão fazer a letra E, F, G, H, I, J e L, porque às 9h50 eu vou chamar cada um de vocês para vocês me ajudarem, né, a montar a estrutura aqui para vocês. Dúvidas? Não. Não? Então eu aguardo vocês às 9h50. Então não esqueçam, façam os exercícios do E ao L, que vocês vão me ajudar na volta como escrever as estruturas. Tá bom? Então até às 9h50, pessoal. Tchau!